Olá pessoal, bom dia. Aline aqui com vocês para lermos o último capítulo do Evangelho de Lucas, o capítulo 24, onde Jesus é ressuscitado. Eu agradeço a presença de vocês e desejo um ótimo Natal. E eu espero que essa série, né, com o Evangelho de Lucas, sobre a vida de Jesus, a sua divindade, quem ele era, o que ele veio fazer aqui, né, a sua crucificação e a sua ressurreição, assim, aumente a sua fé. Se você já é cristão, que fortaleça a sua fé, aumente a sua fé a um ponto assim que se espalhe a muitas outras pessoas. Se você não é crente ainda, eu espero que a história de Jesus, que esse livro da Bíblia toque o seu coração e que dê mais curiosidade, mais fome, mais vontade de se aproximar dele, saber quem ele foi, né? E não só saber intelectualmente, mas saber conhecê-lo também do coração de vocês. Eu verdadeiramente espero que isso possa acontecer e peço que o Espírito Santo abençoe a todos vocês. Com essa sementinha, que ele abençoe a todos vocês, de verdade. Então, vamos lá. A ressurreição de Jesus. No domingo bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando os perfumes que haviam preparado. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo, e porém, quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus, e não sabiam o que pensar. De repente, apareceram diante delas dois homens vestidos com roupas muito brilhantes. E elas ficaram com medo e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a elas: Por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembrem que quando estava na Galileia, ele disse a vocês: O Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no terceiro dia. Então as mulheres lembraram das palavras dele e, quando voltaram do túmulo, contaram tudo isso aos 11 apóstolos e a todos os outros. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Estas e as outras mulheres que foram com elas contaram tudo isso aos outros apóstolos. Mas eles acharam que que o que as mulheres estavam dizendo era tolice e não acreditaram. Porém Pedro se levantou e correu para o túmulo. Abaixou-se para olhar e viu somente os lençóis de linho e nada mais. Aí voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Né? Vocês lembram que na última passagem as mulheres, Jesus tinha sido colocado no túmulo, né, por José de Arimateia, e elas tinham preparado já as coisas para ungir o corpo de Jesus e tudo, mas não tinha dado tempo, porque ia começar o Shabat. Então elas respeitaram o Shabat, né, o descanso do sábado, e domingo bem cedinho foram lá. E para vocês verem, assim, né, Lucas, assim, e Jesus mesmo, né? Jesus, quando ele começou o seu ministério e foi a Samaria, ele falou com uma mulher que era pecadora, né? Ele disse: esse não é nem é o seu marido, você já teve 5, né? Ele falou primeiro com uma mulher, né? Tantos exemplos que Lucas dá para nos mostrar a importância e o amor que Jesus tem pelas mulheres, né? O que foi feito depois, assim, de querer botar o homem em cima, essa coisa assim, não era a ideia de Deus, não era a ideia de Jesus, né? Então foram elas que viram da ressurreição antes. Os anjos vieram dizer a elas, né? E a ressalva que eles fazem, assim, por que vocês estão procurando, por que vocês o estão procurando entre os mortos se ele está vivo? Né? E de relembrá-las, né, com precisão aquilo que Jesus já tinha dito antes, quando ele estava prevendo a sua morte e estava dizendo aos discípulos: eu vou morrer, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Era para esse momento aqui, né? Então, quando deu aquele... as pessoas começaram a se mexer, né? E claro que tem um pouco de incredulidade, né? Não só pelo fato de ressurreição, alguém que morreu, e eles não lembrarem, né? Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus ressuscitou a menina filha de Jairo, acho que teve outras também, talvez mais uma, não lembro, e de não se darem conta. E aí, quando os anjos falam a elas, não tenham medo, né? Porque procuram
ele no mundo dos mortos, se ele está vivo, e relembrando a passagem do que Jesus falou, aí elas se lembram, né? Ele disse isso, né? Ele disse isso, ele nos avisou que isso ia acontecer. Não tem nada igual quando dá o estalo na cabeça da gente. Não tem, você não consegue nem voltar atrás, acreditar o que você acreditava antes. E isso serve para qualquer coisa, qualquer área que você está aprendendo, tá? Eu tinha muita dificuldade assim, com física, matemática, mas depois quando dava esses estalos, assim, de graças a Deus, de vez em quando pegar um professor bom, você não esquece mais. Você não esquece mais, você não consegue nem entender como é que eu não sabia isso antes, como é que não dá, né? Isso é essa admiração, esse choque, né? E porque dos apóstolos não acreditarem, achar que era tolice e tudo, não pensem assim que era por maldade, tá? Não é por maldade, é a questão histórica da época, cultural da época, né? Os testemunhos das mulheres não eram levados em consideração naquela época, né? Por isso também nos julgamentos de Jesus ou no dia da crucificação, elas não podiam fazer nada, ninguém ia escutar. Então, assim como José de Arimateia coletou o corpo de Jesus, o sepultou, elas fizeram aquilo que elas podiam fazer, né, de preparar as especiarias, os óleos, perfumes, né, para fazer o melhor que estava ao alcance delas. Então, por isso que os apóstolos não acreditaram, era uma coisa cultural, né, mas Pedro, ele ficou na dúvida o suficiente, né, para ir lá ver no túmulo, e acho que é no evangelho de João ou de Mateus, não lembro, um dos outros evangelhos, né, menciona que ele foi com outro apóstolo, possivelmente João, tá? Então ele foi lá ver, mas ainda assim ele não entendeu. Ele disse, tá, o corpo de Jesus não tá lá, como elas falaram. Mas ele não ligou alhos com bugalhos, assim, ele ressuscitou, ainda não. Então vamos ver, no caminho de Emaús. Emaús era uma cidadezinha próxima a Jerusalém, né? Então, do versículo 13 ao 35. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: O que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: Será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: Como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe. Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: Fique conosco porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: Não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as sagradas escrituras? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: De fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão.
Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Nessa passagem aqui a gente vê claramente, né, no versículo 21, ali, né, a esperança que eles tinham e de todos os conhecedores da lei, né, os líderes religiosos, os sacerdotes, eles conheciam a lei, mas eles realmente eles não entenderam isso, né, de que não os profetas, né, as profecias a respeito de Jesus, quando Jesus vem no Antigo Testamento lá já intercalando na história, Jesus é como se fosse uma linha que costura toda a Bíblia, né, desde a criação até o Antigo Testamento, os profetas, né, os salmos, tem salmos que vão contar o que vai acontecer com ele, né? Até a questão, assim, quando os soldados iriam fincar a lança em Jesus, isso tá em Salmos, né? Quando os soldados iam sortear as roupas de Jesus, isso já tá anunciado em Salmos. Então, eles não entendiam que o reino de Jesus, a glória que Jesus iria encontrar, né? Que Deus ia dar a ele, a autoridade, né? Começa na cruz. Eles achavam que ali acabou. Por quê? Porque eles tinham essa fé em um líder militar, em um líder político. Então a tristeza deles, né? E a ressurreição é justamente para ser aquele fato que traz a alegria infinita, a paz infinita. A ressurreição ela coloca em perspectiva tudo que acontece na nossa vida, até as coisas mais trágicas, né? Se não, nós não tiver a ressurreição é onde toda a fé cristã se assenta. A ressurreição de Cristo, porque ali começa o seu reino, né? Ele traz o reino de Deus à terra quando ele chega, o Espírito Santo nos nossos corações, mas quando Jesus morre na cruz e é ressuscitado, ali Satanás acabou, né? Ele tem um tempo curtinho para ele os seus demônios aterrorizarem, né? E não é que eles vão reverter a situação, não, eles vão ser mandados para o inferno, que é o lugar que Deus designou para eles, não para nós, né? O problema é que as pessoas assim não entendem, né? A nossa necessidade de estender a nossa mão, o nosso arrependimento, pedir perdão para que nós possamos sair de lá. Se não é para lá que a gente vai. Né? Mas não é um lugar que foi criado para nós. E então Satanás ele sabe que o tempo dele está contado, né? Jesus venceu a morte, o que quer dizer assim o tempo de Satanás está contado e para nós a ressurreição é uma realidade, né? Por isso que eu disse, coloca todas as coisas da nossa vida em perspectiva, até as mais trágicas, porque se Jesus venceu a morte e ele deu exemplos, ele fez milagres de ressurreição durante o seu ministério e que estão na Bíblia para nós sabermos deles. Por que é isso, gente? Para dizer, é o mesmo com vocês. O que eu estou falando, aquilo que eu estou fazendo, aquilo pelo que eu vou passar, é o mesmo que pode acontecer com vocês se vocês me seguirem, se vocês acreditarem naquele, né, que o Pai enviou e se arrependerem dos seus pecados. Então, a ressurreição é a base da fé cristã, né? É a base da fé cristã, o nosso arrependimento, né? Termina com a morte. Satanás tem um tempo limitado. O seu reino, Jesus tem a autoridade. É através daquele sacrifício, através da sua morte, que ele vai para a glória. Né? Ali ele está sentado ao lado de Deus e agora ele que manda. Ele que manda em tudo, no céu e na terra. Então a ressurreição teria, se eles tivessem entendido, né, que não se tratava de um líder militar, um líder político, né, eles não estariam tão tristes, né? E depois que eles veem Jesus e começa a história da igreja e os apóstolos assim fazendo os primeiros sermões, digamos assim, né, lá em Atos, você vê o poder que a ressurreição tem. Né? Mesmo enquanto você está vivo, né? Até você conhecer Jesus, você está morto. Mas, assim, conhecendo Jesus, né? Antes da sua morte física, eu digo, a ressurreição te dá uma força de vida que não tem igual. Não tem igual. A fé em Jesus, a fé na sua ressurreição é uma força de vida que não tem igual.
Então, e Jesus, quando fala para eles, né, traz desde o Antigo Testamento para já eles começarem, mas ainda assim eles não entenderam, eles só se deram conta e reconheceram Jesus quando Jesus quebrou o pão com eles, que é o que ele tinha feito, né, na última ceia com os discípulos e tudo. Ele tinha feito o milagre dos pães e dos peixes, ele dava graças a Deus antes, sempre, né, agradecermos o nosso alimento todos os dias, alimento físico, alimento espiritual, né? Eu costumo dizer assim que a cozinha suja, a louça para lavar, isso é uma bênção, porque Deus nos deu alimento naquele dia, né? Nos proveu os recursos e tudo para que o nosso lar tivesse alimentos, a nossa família tivesse alimentos. E dessa forma eu também oro e desejo que Deus abençoe, que nunca falte nada na casa de vocês também. Então, vamos... e ali também diz que ele tinha aparecido para Simão, né? Aqui não aparece, mas acho que um dos outros evangelhos relata que ele tinha aparecido para Simão antes, né? Tudo isso estava acontecendo meio junto, assim. E por que para Simão Pedro, né? Porque vocês lembram que Simão Pedro negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar. Ele saiu arrasado, chorando muito, né? Pela sua falha. Então Jesus aparece para ele, para reconstruir aquele coração ali, né? E a diferença entre Pedro e Judas. Pedro vê a Jesus, ele crê em Jesus, mas ele já estava arrependido até antes disso, né? Pedro se arrepende, Judas não. José de Arimateia, ele vai... mas era muito tarde, se ele era líder, fazia parte do Sinédrio, por que ele não falou nada antes, se ele não estava de acordo com o que os outros vão fazer, né? A pressão, gente, a pressão, né? A gente não pode subestimar, né? Sempre que a gente tem uma decisão importante para tomar, a pressão das pessoas, né? Então, por isso, às vezes, assim, cuidado com quem você vai compartilhar a sua vida e de ter sabedoria, procurar mentores, assim, que têm sabedoria, que são generosos, que têm realmente amor por você, né? E o mais importante, procure gente que sabe o que tá fazendo, né? Às vezes minhas amigas acham, você nunca tem problema. Eu disse, não é que eu não tenho problema, é que quando eu tenho um problema específico, eu vou para quem é o profissional daquela área, né? Porque aquela é a pessoa que pode resolver, né? Eu oro a Deus, Deus me encaminhe para onde ir e qual é o profissional que toma conta disso, né? Eu não sei, eu não fico, não tem mais essa coisa assim, vou chamar minha melhor amiga, vou ligar pra minha melhor amiga. Não tem. Quem é que resolve isso? É aquela pessoa que vai saber. Né? Então, Jesus, né? Por isso, José de Arimateia, ele tinha muito a perder, né? Ele tinha dinheiro, ele tinha tudo, mas nunca é tarde. Eu acho que a história deles, né? José de Arimateia, as mulheres que seguiam Jesus, que foram lá, mesmo depois dele já ter sido sepultado, voltaram lá para perfumar Jesus, para ungir Jesus, né? Depois Pedro, né? Que vai ser um dos fundadores principais da igreja. Isso que Jesus nos diz, nunca é tarde para você chegar até mim, para você pegar a minha mão. Nunca é tarde. Então, vamos seguir. Jesus aparece aos discípulos, do versículo 36 ao 49. Enquanto estavam contando isso, Jesus apareceu de repente no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. Eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram que estavam vendo um fantasma. Mas ele disse: Por que vocês estão assustados? Por que há tantas dúvidas na cabeça de vocês? Olhem para as minhas mãos e para os meus pés e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer, pois um fantasma não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus disse isso e mostrou as suas mãos e os seus pés. Eles ainda não acreditavam, pois estavam muito alegres e admirados. Então ele perguntou: Vocês têm alguma coisa para comer? Eles lhe deram um pedaço de peixe assado, que ele pegou e comeu diante deles. Depois disse: Enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito, na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as escrituras sagradas e disse: O que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar, e que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento
e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas, e eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu. Mas esperem aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venha sobre vocês. Imagina os discípulos, assim, naquela época. Hoje, talvez as pessoas não acreditassem muito, né? Mas naquela época que eles expulsavam demônios e tudo, eles não levavam o mundo espiritual, assim, na brincadeira, como muitos hoje levam, né? E ficaram assustados. A gente tá... Fantasma é fantasma, né? E Jesus, ele é generoso quando ele acalma as pessoas nas suas dúvidas, na sua falta de entendimento. Ele falou aos dois que estavam caminhando, falou sobre as escrituras, aos dois que estavam caminhando lá para Emaús. Aí esses que estavam indo para Emaús, né, já tem duas coisas ali. A dúvida, né, eles estavam focados no problema deles, que era a questão com Roma. Então eles não isso ali bloqueava o entendimento deles também para a ressurreição de Jesus e o que significava o reino de Jesus. E a outra coisa é que eles estavam caminhando na direção oposta. Então, quando aconteceu um problema desses, eles já estavam tristes e tudo, em vez de permanecer na companhia dos apóstolos, onde um pudesse confortar o outro e se manter na palavra, eles começaram a se distanciar, né? Lembrem do que Jesus dizia para eles: orem para que não caiam em tentação, orem para que não caiam em tentação. E isso, no mundo de hoje, para a gente refletir, será que eu consigo mesmo me manter na fé, ser um cristão com uma fé saudável, uma fé viva, sem congregar? E sendo que congregar é um comando, né? Não é uma opção para nós. E como os anjos falam ali, né? Por que vocês estão procurando Jesus entre os mortos? Ele está vivo. Então, será que em que estado está a minha fé? Será que ela é uma fé morna? Eu continuo, até vou na igreja, mas será que eu também estou indo numa igreja morta? Né, que tá lá só fazendo rituais e procedimentos religiosos, muito legalista e tudo, mas que a ressurreição de Jesus, assim, já é uma coisa assim, né, no automático, eu tô no piloto automático, né, e não tenho mais essa fé viva, né, então, e como manter essa fé sem estar no meio do povo de Deus? Né? É muito difícil. Não cair em tentação, resistir à tentação, resista ao diabo e ele fugirá, né? Como fazer isso sem estar no meio de outros cristãos, de outros irmãos e irmãs, né? É muito difícil, né? E ali eles estavam já, esses dois apóstolos estavam já tristes e tudo e se afastando. Que não façamos isso, gente. E quando ele aparece aos discípulos, então, assim como no caminho para Emaús, né? Jesus, ele é sempre generoso, assim, com as suas... Ele pode até botar o dedo, assim, um pouco, né? Como ele diz, até quanto tempo vai demorar para vocês acreditarem, né? Que ele disse lá para os outros dois também. Ele vai para as escrituras. Ele mostra essa linha que ele vem passando por todos os textos bíblicos, né? Do Antigo Testamento, profetas e salmos, como eu falei antes já, né? Mas, além disso, ele mostra, toquem em mim, né? Vejam que eu tenho um corpo físico e vejam as marcas, né? As marcas do meu sacrifício. E se isso ainda não foi o suficiente, assim, eles... Então, se vocês têm alguma coisa para comer, espírito não... Se fosse espírito não come, gente, né? Então, Jesus deu, assim... fez a aparição completa, fez o serviço completo para provar que ele tinha ressuscitado, né? Um corpo novo, glorificado, como se diz, né? E ele tinha essa capacidade de aparecer e desaparecer, né? É Jesus. Mas pro entendimento dos discípulos, né? Ele está vivo, né? E até entre essa passagem aqui e ele sendo levado para o céu, tá? Aqui parece que é uma coisa assim no mesmo dia, mas não foi tudo, tá? Tem outros, no livro de Atos, se não me engano, em um dos outros evangelhos, não lembro, diz que Jesus ficou aqui com os discípulos, com os apóstolos, por 40 dias, né? Então, há muitas testemunhas, mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado, né? E é muito difícil acreditar
que estes homens morreriam, aceitariam morrer, ser perseguidos, né? E não é qualquer morte, é morte trágica, tá? Zelote, o Simão, agora não lembro o nome, aquele que era zelote do grupo nacionalista, ele foi cerrado ao meio. Um outro, a pele dele foi arrancada, ele foi decapitado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele dizia, eu não vou ser crucificado da mesma maneira que o Jesus Nosso Senhor foi crucificado. Então ele pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo, entre outros, né? Então, quem aceita morrer dessa maneira por uma mentira, né? Então Jesus foi visto por muitas pessoas, ressuscitado, né? E por isso, mesmo apesar da perseguição, a igreja tinha tanta força para crescer, né? E o testemunho dos discípulos, depois que eles viram Jesus e que caiu a ficha, Jesus abriu a sua mente para o entendimento das escrituras sagradas, ali ele entregou tudo, ele entregou o tesouro todo, né? Não tem que parar. Como é que vai parar? Não vai parar. Como é que vai parar isso? Não tem como, né? Jesus é levado para o céu, do versículo 50 ao 53. Então Jesus os levou para fora da cidade até o povoado de Betânia. Ali levantou as mãos e os abençoou. Enquanto os estava abençoando, Jesus se afastou deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram e voltaram para Jerusalém cheios de alegria e passavam o tempo todo no pátio do templo louvando a Deus, né? Ai, que coisa linda, gente, assim, porque esse evangelho ele começa lá no templo, né, com Zacarias. Zacarias recebe, Zacarias ele estava lá no templo, lembra, ele era um sacerdote, ele foi queimar o incenso e ele recebe um anjo que dá, né, a mensagem para ele, a profecia dele, que ele vai ter um filho, João Batista, que vai organizar o caminho, né, preparar o caminho para Jesus, né, então começa lá no templo e termina lá no templo com os apóstolos lá, né, louvando, ensinando, adorando a Deus, se reunindo, né, partindo o pão, é muito lindo, assim, faz o ciclo todo, né. É isso, gente, é isso, o Evangelho de Lucas, toda a história de Jesus, né, do seu nascimento até a sua morte e a sua ressurreição, e o que eu disse no início dessa série, né, digamos, que nós seríamos capazes de entender sobre o nascimento de Jesus, o seu ministério, a sua divindade e a sua humanidade ao mesmo tempo, né, o seu sacrifício na cruz, que é a base, né, a sua ressurreição, que é a base da fé cristã, né, e como ele diz ali no versículo... onde está? No versículo 46, o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar, 47, e que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Então, é o fundamento da nossa fé e da salvação. O fundamento da nossa fé, né, da nossa crença em Jesus, é a sua morte e a sua ressurreição. E o fundamento da nossa salvação ao lado disso é o arrependimento, né? O arrependimento e o perdão dos nossos pecados. Então, não tem quem mais faça isso pelas pessoas. Ninguém mais foi à cruz pelos outros, né? Jesus é como ele diz, eu sou a verdade, o caminho e a vida, né? O único caminho. Então, eu espero que realmente isso possa ter sido um presente para você, certamente foi para mim, né? Poder ter feito esse estudo, assim, gravando e tudo. Eu agradeço demais pela oportunidade, pelo chamado que Deus botou no meu coração, que foi meio improvisado, assim, eu não tenho um plano exatamente pro resto, assim, que fazer no canal. Eu só fico, né, assim, o livro de Atos para entender, a gente entendeu o que Jesus fez, né, e como foi o crescimento da igreja, então. Mas acho que não vou fazer nesse formato, assim, porque fica bem comprido, né, gente? Mas eu vou ver. Então, esses dias agora eu vou descansar com a minha família, nós vamos celebrar o nascimento de Jesus. Hoje nós vamos à igreja e eu desejo para vocês um ótimo Natal.
uma ótima celebração do nascimento de Jesus com a família de vocês, com os amigos de vocês, e que a fé só cresça. A fé de vocês só cresça e dê muitos, muitos, muitos frutos. Deus abençoe vocês demais. E até nos próximos dias, acho que lá depois do ano novo, tá bom? Muito obrigada, pessoal. E glória a Deus, porque Ele é bom o tempo todo. Amém? Tchau, tchau, gente. Feliz Natal.